Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Reis 2. Acás pede socorro aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra eles. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até os dias de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo, teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou e levou o povo para ouvir e matou a Rezim, a idolatria de Acás. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar sem Tiglate-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, até que o Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o Damasco, o rei viu o altar, chegou a ele e nele sacrificou, queimou seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação, aspergiu o sangue de suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor tirou ele de diante da casa, dentre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar do ano norte. Ordenou também o rei Acás, o sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue, todo o holocausto, todo o sangue sacrificado, aperigás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias sacerdote quando o rei Acás lhe ordenava. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e acima deles tomou a pia Omara, tirou de sobre os bois de bronze que estava debaixo deles e pôs sobre um pavimento de pedra também o passadiço coberto de uso no sábado que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou a casa do Senhor por causa do rei da Síria. A morte de Acás. Quanto ou mais atos de Acás que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Oséias de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, o reino sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes deles. Queda de Samaria e cativeiro de Israel. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele, ele pagava tributo.
porém o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara os mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia do ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samarias e sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez habitar-la junto ao Arbor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, o que fizeram subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançava de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos e todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes, ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram-lhe incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsava diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe havia dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio de meus servos, a profetas. Porém não deram ouvido, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor de seu Deus. Rejeitaram os estatutos de aliança que fizeram seus pais, como também suas advertências que protestara contra eles. Seguiam os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, nas quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, e adoravam todo o exército do céu, e serviam a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas com sacrifício deram-lhe a prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou de sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel, introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou de toda a descendência de Israel, afligiu e entregou nas mãos despojadores, até que expulsou de sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nabate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou de Israel sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado para a sua terra, para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei Assíria renova a população de Samaria.
o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Curta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitavam nas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, e então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a algum do povo, pelo que se disse ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabe como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá dos sacerdotes que lá trouxestes, e ele vá e habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra, pois foi o dos sacerdotes que habitavam levando de Samaria e habitou em Betel, que lhes ensinava como deviam temer o Senhor, o culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos e os que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os Cuta fizeram Nergal, e os Amate fizeram Acima. As Aveus fizeram Nibás, Tardaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Amaleque, deuses de Sefarvim. Mas temiam também ao Senhor dentre o povo que constituíam os sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei de mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles, e lhes ordenava, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifício, mas o Senhor, que vos fez subir a terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios, os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu. Tereis cuidado de observar todos os dias, não temereis outros deuses. Da aliança que fiz conosco não vos esquecerei, nem temereis outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviram as suas próprias imagens e esculturas. Como fizeram seus pais, assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de